RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bom dia, está começando o Rio Grande Movimento desta sexta-feira, 4 de janeiro. E no programa de hoje, você vai ver. Homem é morto por policial militar em frente à rodoviária de Porto Alegre. Um homem passou correndo ali, ele estava tomado, estou pro crime, com uma faca na mão, e pulou já para me tomar como refém ou coisa parecida, botou a faca no meu pescoço. Nova chefe de polícia do estado, delegada Nadine, cria Departamento Estadual de Proteção a Grupo de Vulneráveis para a proteção das crianças, adolescentes, idosos, mulheres e população LGBT. E um balanço das primeiras semanas da Operação Golfinho no litoral gaúcho. O Rio Grande em Movimento está no ar. Um homem foi morto por um policial militar em frente à rodoviária de Porto Alegre. Ele já era conhecido na região por criar tumultos. O homem foi morto próximo à bilheteria da rodoviária. Ele circulava na manhã desta sexta-feira com uma faca, ameaçando quem passava pelo local. A Brigada Militar tentou conter o rapaz, que fugiu e fez um idoso como refém. Um homem passou correndo ali, ele estava tomado, estou pro crime, com uma faca na mão, e pulou já para me tomar como refém ou coisa parecida, botou a faca no meu pescoço. Não consegui me soltar, eu estava segurando esse braço dele e o outro estava na lâmina, a parte que corta, e ele estava me debatendo ainda. Mesmo com a voz de prisão, o criminoso resistiu à polícia. Foi aí que um dos brigadianos disparou contra ele. A correria aconteceu aqui pela rodoviária durante o intenso fluxo da manhã. E apesar de não ter identificação, o morto já era conhecido por quem circula pelo local. Era uma pessoa que costumava caminhar aqui pela rodoviária e até mesmo cometer alguns determinados crimes. A polícia agora trabalha na identificação do homem. Segundo a delegada, o brigadiano que efetuou o disparo tomou a atitude correta. Não resta a menor dúvida que foi a única saída que o policial militar teve em atirar a fim de salvar a vida dessa pessoa. E na manhã de hoje, um acidente envolvendo um ônibus deixou 6 pessoas feridas. 2 ônibus colidiram na manhã desta sexta-feira na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha, zona leste de Porto Alegre. 6 pessoas, entre elas uma grávida, ficaram feridas. E a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores foi empossada durante sessão solene na tarde desta quinta-feira. A vereadora Mônica Leal, do Progressistas, assumiu a presidência do Parlamento Municipal. Esta é a 4ª vez que uma mulher assume este cargo em 245 anos de Câmara porto-alegrense. Mônica Leal comentou sobre a expectativa dos trabalhos que vão ser realizados daqui para frente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gestão seja feita para que os porto-alegrenses tenham os melhores serviços. Então, o que depender de mim e dos 36 vereadores será de muito diálogo. A presidente afirmou ainda que é contra o reajuste de impostos, como o do IPTU. Será recebido, será apreciado em votação, o que não quer dizer que eu vou votar a favor, porque eu sou contra qualquer aumento de tributo. Não é porque serei presidente que vou mudar de ideia. Outro ponto citado pela presidente do Legislativo Municipal foi o trabalho em conjunto que será feito com o governador Eduardo Leite. Que o interesse é sempre o mesmo, independente de siglas partidárias e ideologias políticas. É o Rio Grande do Sul com prosperidade, com desenvolvimento, com saúde, com segurança, assim como a cidade também. Então nós todos vamos caminhar com um único objetivo, que é fazer o melhor para a cidade, o que é a nossa aldeia, que é a Câmara, né? E o governador com os outros partidos pensando no Rio Grande. Sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, Mônica acredita que ele deverá fazer um bom governo. Posso estar mais feliz de ver chegar ao poder o Bolsonaro, porque nós precisamos de um Brasil com ordem e progresso. Sem ordem e progresso, nada prospera. Em um acidente na tarde de ontem, envolvendo 4 carros e 13 pessoas, deixa 2 mortos na Serra Gaúcha.
Um acidente de trânsito envolvendo 4 carros deixou 2 mortos na Rota do Sol em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, outras 8 pessoas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos. Depois de dias de calor intenso na capital, que chegaram aí com sensação térmica de 45, 50 graus, Porto Alegre registrou o 3º dia com o amanhecer mais frio desde o início do verão. Os termômetros marcaram 19,6 graus às 2 da madrugada. A previsão é que a temperatura permaneça instável, com chuva e inclusive alerta de tempestade em todo o estado. Vamos conferir então a previsão para as outras regiões. Em São Leopoldo, aqui na região metropolitana, segue a instabilidade. As máximas chegam aos 26 graus hoje. Em Erechim, no norte do estado, 26 também e a chuva também segue. Em Bento Gonçalves, na Serra, chuva mais intensa. As temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 14 e máxima de 25 graus. E em Cruz Alta, também tempo instável, mínimas de 22 e as máximas já mais amenas, aí com 24 graus. E agora vamos dar uma olhada no trânsito aqui de Porto Alegre, como é que está, será que já está um pouquinho mais movimentado? Vamos olhar aí então agora o movimento agora na Avenida Ipiranga, na região central de Porto Alegre, imagens ao vivo que vemos ali através das câmeras. Podemos ver aí que o tempo, nesse momento agora ainda não chove, está nublado e tem pouco movimento, movimento tranquilo para o horário ali nessa região, assim como nas demais regiões aqui da capital. Você segue nos acompanhando em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais. Estamos sempre online, é claro, nos canais 24 e 524 da NET, mas ao vivo aí no seu Facebook da RDC TV Digital e também no site da RDC TV. É claro que você também pode se comunicar com a gente em todos os outros meios, no nosso WhatsApp, também no Instagram e no Twitter, sempre escrevendo aí junto ao seu recado, hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais informação para você. O Rio Grande em Movimento está de volta, estamos nos canais 24 e 524 da NET, mas estamos ao vivo ali no Facebook. Não esquece de deixar a sua pergunta ou o seu comentário, porque agora nós já recebemos aqui no estúdio a nova secretária do Trabalho e da Assistência Social, Regina Becker. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada Lilian pelo convite e aproveito para cumprimentar o sucesso da RDC TV, essa plataforma que tem difundindo o Rio Grande do Sul e todas as atividades dos gaúchos e que é muito importante para nós, termos um canal direto entre o público e vocês que fazem com que a informação gire e que se torne importante na nossa comunidade. Tá certo. Vá deixando aí a sua pergunta, então, para a nova secretária, que já foi empossada, mas que ainda segue até o final do mês na Assembleia Legislativa. Assim como eu, outros deputados também, federais e estaduais, nós permanecemos no mandato até o final do mês, para darmos continuidade ao nosso trabalho e finalizarmos as nossas atividades. Eu já tinha planejado muitas coisas durante o mês de janeiro, encontros com protetores, rede de proteção, com prefeitos no interior do estado, mas essa mudança de rumo, convite do governador Eduardo Leite, aconteceu às vésperas do Ano Novo, que foi na sexta-feira, que antecedeu o Ano Novo, dia 28, e que, portanto, eu não tive tempo hábil de conseguir fazer essas mudanças todas que requer um gabinete com uma estrutura física, de pessoal. Então, permaneço na Assembleia, mas já estou dentro da Secretaria, tomando pé da situação, da realidade que se coloca. Tivemos um diferencial que foi a divisão dessa pasta. Antes ela abarcava também a Justiça e a Cidadania, Sim. que agora é dividida, então fica a Justiça e Cidadania para um lado e o Trabalho e Assistência Social para o outro, que é a pasta que eu assumo nesse momento, com uma estrutura enorme, não é? São mais de 500 pessoas envolvidas nesse trabalho e que a gente vai ter que dar uma resposta também ao público gaúcho. Tá certo. Já formaste a tua equipe?
Ainda não, né? Estamos agora iniciando o trabalho de mapeamento do organograma da nova estrutura, né? Do fluxograma de trabalhos, para ver quem é quem, da forma como funcionam os processos, porque é um objetivo do governador eleito, isso ele já deixou bem claro no início dos nossos trabalhos, né? A necessidade de fazer essa análise para propor um redesenho das secretarias com vistas a otimizar, né? Otimização de recursos de todas as formas, tentando viabilizar novos processos, não querer inventar a roda, não é? Mas dentro de uma nova lógica de buscar otimização. Essa é a palavra que a gente define como hoje sendo necessária nesse processo administrativo que nós nos encontramos, né? Não é cumprimento de teorias administrativas, mas é buscando exatamente isso. Uma agilidade nos serviços, que é o que a população espera da gente, né, como gestores públicos. Pois é, essa é uma palavra que já estamos notando que é a palavra da gestão, uma das palavras principais dessa gestão, né? Otimizar. Otimizar. Porque, na verdade, todos nós que trabalhamos com a questão da gestão pública, né, nós temos que ter isso em mente, de que não adianta nada nós buscarmos propor coisas que, na verdade, já existem. Não, o que a gente tem que fazer é, dentro das realidades, buscar modificar alguns processos para tentar viabilizar essa agilidade. É o que a gente está fazendo. O governador eleito, que é uma pessoa que tem nos surpreendido, né, ele mantém contato com os secretários dioturnamente, né, através do grupo de WhatsApp, e a gente tem visto que ele está preocupado, né, em dar essas respostas, e ao mesmo tempo ele é muito firme, ele é muito seguro daquilo que ele está propondo para a gente, e mostra isso através da forma como ele tem se relacionado conosco. Pois é, foste pega de surpresa então com esse convite. Alguns dos teus projetos que estava encabeçando, que estava liderando ali como deputada, vai conseguir dar sequência agora nesse novo cargo? Já conseguiu pensar nisso? Sim. Aliás, esta foi uma condição sine qua non para aceitar a pasta, né? Ele já tinha me sinalizado anteriormente, muito antes do convite até, desta possibilidade de que, se eleito, fosse criar uma estrutura dentro do governo que cuidasse das políticas públicas para os animais domésticos. Ele já havia. E o convite foi estendido e eu só aceitei porque ele propôs que dentro desta divisão da assistência social fosse também englobada a questão das políticas públicas para os animais. E ele justificou, e justificou com muita propriedade, não é? A gente sabe que a questão mais problemática e a principal, ela reside justamente nas áreas onde tem maior densidade populacional, e essa densidade populacional sempre vinculada a situações de vulnerabilidade social. Então é isso que a gente tem que atacar, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Hoje o número de animais domésticos, principalmente cães e gatos, ele é surpreendente. Talvez tu não tenhas conhecimento, Lívia, né? Mas a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que nas capitais brasileiras, e aí Porto Alegre pode ter um acréscimo ainda, para cada habitante nós temos 2,7 cães e para cada habitante 3,8 gatos. Então é uma população enorme que nós temos nas capitais brasileiras, e isso tem que ser monitorado e gerenciado através de políticas públicas efetivas, né? Porque é uma questão de saúde, sobretudo. Pois é, a gente sabe, né, para quem não sabe, que eu acho difícil que ninguém saiba, que é uma das tuas bandeiras, se não a principal, né? A principal. É a principal, né? É a principal. Que é a questão dos animais. Eu queria que tu falasse um pouquinho também das necessidades, né? Já que agora falaremos em termos de Estado, como que tu vai inserir, então, essas políticas dentro da pasta. Exatamente isso, né? A grande estrutura da pasta de trabalho e assistência social, ela vai permitir que na assistência social nós possamos criar, primeiro, um grupo de trabalho, né? Pessoas que possivelmente já trabalham comigo, atuam comigo, que essas pessoas trabalhem na formatação de uma proposta que vai ser encaminhada com a criação desse grupo de trabalho,
que ele vai trabalhar na transversalidade de secretarias, porque tem a ver assuntos comuns, né? Sim. Com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Governança, com a Secretaria da Gestão, para que a gente possa, a partir daí, então, criar um departamento específico e propor políticas públicas. Claro. Políticas públicas quais são? A necessidade de estabelecer parcerias com as prefeituras, a necessidade de fazermos o controle populacional animal através de procedimento cirúrgico de castração, não é? Que a gente tem que estabelecer entre fêmeas, principalmente. Aqui na capital é bem forte esse trabalho, muito né? forte. Nós implantamos, quando meu marido foi prefeito, né, José Fortunati, nós implantamos a SEDA, Secretaria Especial dos Direitos Animais, que é uma experiência que foi muito rica para mim, que durante 5 anos nós atuamos e atendemos mais de 200 mil animais na capital, né? Então, áreas como Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, são áreas de grande densidade populacional de animais domésticos e que a gente tem que dar conta desse trabalho. Não é resolvendo em toque de mágica, porque isso não existe. A magia na administração pública, ela é uma utopia. Mas ela sim, ela tem que começar para que a gente possa apresentar também depois resultados significativos. Certo. A gente tem algumas pesquisas que apontam a agressividade em relação aos animais, né? Que nós temos aí muitos casos, tivemos agora recentemente, né? Dimensão nacional, aquele caso do cachorro que foi morto, e que as pessoas agressivas tendem a ser também com os animais, né? Como entendedora profunda, né, desse assunto, gostaria que tu comentasse um pouquinho também quais as necessidades, o que pode ser feito, o que já vem sendo feito, porque debates já estamos tendo, ainda bem, né? Ótima pergunta. Existem estudos e pesquisas que mostram, e isso foi feito no Brasil, com uma pesquisa concluída em 2007 e uma outra pesquisa feita nos Estados Unidos, no sistema prisional. No Brasil, essa pesquisa foi feita nas penitenciárias masculinas. Nos Estados Unidos, concluída em 2014, ela foi feita nas penitenciárias sistema prisional feminino, né, nos 23 maiores estabelecimentos prisionais femininos da Americana. E o resultado das duas, em que pese serem em situações geopolíticas completamente diferentes, Brasil e Estados Unidos, né, gêneros diferentes, masculino, feminino, 7 anos de diferença entre um e outro, e o resultado foi exatamente igual. A pergunta feita foi a seguinte: quando é que iniciou a tua vida delituosa? Essa foi a pergunta feita para quem estava em sistema prisional e normalmente com penas muito longas, né? Nos Estados Unidos foram entrevistadas aquelas que estavam com condenação em pena de morte. Diferentemente de estados, uns usam a câmara de gás, o outro a injeção letal, enfim, foi essa a pergunta. 100% das respostas foram exatamente a mesma. Comecei a minha vida delituosa praticando maldades contra os animais quando criança, né? Então, isso significa que quando a gente faz esse acompanhamento e esse monitoramento, é possível identificar também através dos crimes contra animais, identificar as áreas de maior vulnerabilidade também ao crime, né? Então, a nossa proposta, uma delas, é fazer o que Bagé fez, a cidade de Bagé, que tem um núcleo bagense de proteção animal muito forte, né, com a ajuda da prefeitura, e também com a sensibilidade do delegado local, regional, que fez cartório específico dentro da delegacia de polícia para crimes praticados contra animais. Que legal, né? Então, essa é uma atividade que a gente tem que fazer no estado do Rio Grande do Sul, que não requer muita estrutura, que requer um sistema, não é, que se possa disponibilizar ao público, aonde os registros podem ser feitos, porque isso vai nos permitir também identificar quais são as áreas mais violentas do estado, em que vilas, qual é a cidade, em que periferias que nós temos que atuar diretamente, porque é o reflexo direto, né? A agressividade cometida contra os animais, o segundo momento é contra crianças, é contra idosos, é contra pessoas de uma forma geral. Indício de psicopatia, inclusive, com certeza, né? Com certeza. Bom, e ainda dentro da assistência social, quais são outros projetos que já conseguiste projetar, né? Ainda está nessa fase aí de transição, mas já deve ter as suas prioridades. Tem muito, né? Nesse departamento de assistência social, ele envolve muitos programas que já vêm sendo historicamente desenvolvidos no estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente programas federais, né? O que a gente vê hoje? Devido
a falta de repasse de recursos por parte do governo federal, principalmente no último ano, está sendo muito difícil algumas viabilidades que hoje nós precisamos equacionar com o novo governo que se colocou a partir do dia 1º. Então, programas de assistência social das mais diversas, né, que agora a gente vai fazer esse redesenho, porque algumas coisas passam para a Justiça e Cidadania e outros permanecem na minha pasta, né, mas ligados à questão da terceira idade, né, à juventude, à infância. Então, nós temos uma tarefa pela frente, né, de, além de nos preocuparmos com a vida dos animais, que até então não tinha esse olhar por parte do poder público, é claro que se a gente se preocupa com os animais, a vida de uma forma geral tem um significado muito grande para a gente, é nisso que nós vamos nos empenhar e trabalhar, ajudando o nosso governador Eduardo Leite. Que bacana. E a questão do trabalho? Bom, o trabalho é uma pasta enorme, porque dentro desta pasta nós temos o FGTAS, não é? Que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, e que ela está dividida em vários municípios, né? São várias coordenadorias em todo o estado, né? Inclusive com o Cine, que também está dentro, né? O Tudo Fácil está dentro. E é uma estrutura enorme que envolve mais de 450 pessoas e que a gente tem que dar continuidade ao trabalho, implementando as ações e fazendo com que a gente disponibilize programas que possam oferecer uma perspectiva e uma esperança melhor aos gaúchos e gaúchas do estado. Perfeito. Estou dando uma olhadinha aqui no Facebook da RDC TV Digital, já fazendo o convite aí para quem não entrou entrar, porque a gente está ao vivo ali, para ver se temos aqui perguntas, né, para nossa nova secretária. A Renata está online aqui com a gente, também a Paola Costa. Paola dizendo, estamos sempre ligados aqui, parabéns a todos, muito sucesso. E também a Paula. A Paula também está online aqui com a gente. E perguntando aqui sobre o seu trabalho como deputada, teria algum projeto que ficou inacabado? Vários projetos. E, na verdade, não foram inacabados. A Paula, respondendo para a Paula aí, né? Vários projetos. Eles são todos protocolados, esses projetos, né? Eles seguem um trâmite legislativo e são analisados. O que acontece? Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça e fica esse projeto com um relator. Né? Esse relator, ele deveria cumprir um prazo hábil para fazer a sua relatoria. O que acontece é o contrário. Né? Esse relator, ele pega esse projeto e mantém ele 2, 3 anos na gaveta. Então, eu tenho projetos muito bons e que foram copiados por outros deputados do Brasil inteiro, né? Claro que com o meu conhecimento, com a minha concordância, e que aqui não foram aprovados e que foram aprovados no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, né? Projetos importantes da causa animal. Projeto, por exemplo, de vídeo monitoramento em pet shops, que é um grande problema que nós enfrentamos em Porto Alegre quando eu era secretária. Né? A necessidade de tu, Lilian, ter conhecimento de como é que teu animal vai estar sendo tratado numa pet shop. Importantíssimo. Né? Importantíssimo, porque às vezes lâminas, né, de aparar o pelinho que são muito curtas, choque elétrico, excesso de calor, entendeu? Pessoas despreparadas. Porque a abertura, as pet shops é um mercado aquecido, superaquecido, né? E que aumentou absurdamente, então temos aí um descontrole até, total. Né? Não tem, qualquer um, entre aspas, já pode abrir uma pet shop, então a gente não tem essa confiança tão grande. A outra coisa é a visita pet, né? Os estabelecimentos de saúde, hospitais da rede pública, privada, que foi aprovado isso em São Paulo e o projeto foi daqui. A necessidade do selo testado em animais em produtos de higiene, de perfumaria, de limpeza, né? Também eu quero saber como consumidora se aquele produto que eu estou comprando, se ele foi usado em animais animais foram cobaias para serem testados. Então um direito do consumidor em ter conhecimento disso. Claro. E o principal projeto, né, que foi o Código Estadual dos Direitos Animais, que foi um trabalho multidisciplinar que envolveu 1 ano e meio, pessoas todas as semanas discutindo esse projeto dentro da Assembleia Legislativa, chegando a um texto, né? Foi concluído por um doutor
professor da PUC, José, que nos ajudou tremendamente na compilação, né, na formatação legislativa desse texto, para ser alguma coisa atual. Ele poderia servir como base para o Brasil, um novo Código Brasileiro de Proteção aos Direitos Animais, e que infelizmente ficou na gaveta do deputado Fichinha, que não nos liberou isso em tempo. Então, muitos projetos, mas eles seguirão o seu curso, né? A gente vai continuar nesse tema, trabalhando com isso, e eu acho que agora tem essa novidade, que é poder incluir dentro das políticas públicas do governo do estado, e aí é mais fácil, porque daí basta o governador, né, propor um projeto do executivo para o legislativo, e aí a agilidade é muito diferente. Eu tenho muita fé que isso vai dar um resultado muito bom. Certo. Só para a gente encerrar aqui muito rapidamente, tem uma pergunta aqui da Luana, querendo saber se dará continuidade, assim como o prefeito Fortunati trabalhou bastante na área do trabalho. Na área do trabalho durante a sua gestão como prefeito em Porto Alegre. Ele trabalhou, assim, eu acho que ela está querendo dizer que ele ajudou muito, né, na questão animal, né? E ele foi secretário de Estado da Educação, né? Uhum. Mas claro que... Não, ela está querendo dizer na gestão dele como prefeito... como ele ajudou na Secretaria do Trabalho. Isso. Sim, claro. Isso aí são bandeiras de vida nossa, não é? São coisas que estão interligadas e relacionadas com a gente, não tem como separar. Agora, eu gostaria de fazer uma observação, Lília, se tu me permite. O poder das redes sociais hoje, né? Quando o governador eleito, Eduardo Leite, me convidou para aceitar a pasta, isso foi uma reunião muito longa, que durou quase 4 horas, junto com o meu partido PTB, nós fizemos um vídeo, então, depois que ele comunicou à imprensa, que ele fez uma coletiva, e fizemos um pequeno videozinho, né, de uma forma muito caseira, através de um celular, onde ele dá esse depoimento de que, sim, né, ele concordava em criar, dentro da estrutura de governo, um trabalho específico para a questão animal. Bom, eu tenho 3 perfis e a fanpage. Foram milhares e milhares de... perfil só, 87 mil visualizações. Exato. E multiplica 87 mil vezes 87 mil foi o avanço, foi o alcance, né? Um perfil eram 352 comentários e o outro era 400 comentários, o outro 500. Então, assim, o poder das redes sociais, ele é tremendo hoje, e parabéns pelo trabalho de vocês. Que bom, que bom. Muito obrigada, muito nos honra recebê-la aqui, que volte sempre aqui no programa, e muita sorte na sua gestão. Feliz Ano Novo, 2019, cheio de paz, cheio de coisas boas e, sobretudo, muito amor a ti e todos vocês. Muito obrigada, e assim também em sua gestão. Obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem esporte aqui no programa, não vai perder que o João Batista Filho já está aqui com a gente. O Rio Grande Movimento está de volta, chegou a hora de a gente falar do esporte aqui no programa. João Batista Filho já está aqui com a gente. JB, bom dia. Já temos uma movimentação agora, né? Já temos novidades novamente da dupla. É verdade. Bom dia Lilian, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E finalmente reforços chegando, apresentações, o torcedor podendo conhecer um pouquinho mais das novidades. Até por isso a gente vai direto para o CT do Internacional, onde está o repórter Guilherme Paz para nos trazer as últimas novidades aí no Inter. Gui. No segundo dia de pré-temporada, o Internacional ficou na academia. Com avaliações físicas, com atividades de musculação, o time se prepara para a estreia do Campeonato Gaúcho apenas no dia 20 de janeiro, contra o São Neilton, que estava no Vitória na temporada passada, fez até o gol que eliminou o Internacional da Copa do Brasil de pênalti. Falou com a imprensa na manhã de hoje sobre a sua expectativa do ano de 2019 e o porquê a escolha pelo Colorado. O Inter é um clube gigantesco que temos no Brasil hoje. O projeto que apresentou, os campeonatos que vão disputar, o grupo que tem, que mostrou aí, brigou por título aí no Campeonato Brasileiro. Então acho que esse foi um dos motivos. A vontade também que eu tinha de vestir a camisa do Internacional. Jogar contra o Inter aqui no Beira-Rio sempre foi difícil e hoje tô usando isso ao meu favor também. Então acho que essa foi o motivo da minha escolha.
Eu confesso que eu, pelo menos, não fiquei muito empolgado com a contratação do Neilton. É um bom jogador, surgiu mais do que se imaginava, até ele ficou muito feliz por não estar mais sendo comparado com o Neymar, até porque não há comparação, mas o Neilton parece estar num divisor de águas. É um jogador que ele foi bem no Botafogo, foi bem no Vitória, não tão bem no São Paulo, nem tanto no Cruzeiro. Agora, no Internacional, aos 25 anos, tem a chance de se fixar. Rodrigo Caetano chegou a falar que quer ele por mais tempo aqui. Não é um reforço que empolga, que chega e diga, olha, esse cara aqui vai fazer a diferença, o grande diferencial para uma Libertadores da América. Mas como reposição para o Rossi e de uma possibilidade de futuro, até porque veio apenas pelo salário, acho uma situação mais ou menos interessante para a direção colorada. Para o que tinha do momento, ok, uma boa opção. Aliás, teve reapresentação, a gente já está vendo que a pré-temporada começou e o repórter Pedro Oliveira nos conta como foi o começo disso tudo para o Internacional. Na reapresentação do Inter podemos ver poucas caras novas, no máximo Neilton e Guilherme Parede, atacantes contratados. Mas isso não é bem um problema. O trunfo principal do Colorado não é trazer estrelas aos jogadores caros, e sim manter o grupo que se consolidou na grande campanha do Brasileirão do ano passado. A principal característica, a principal virtude para o início desse ano é a preservação do grupo. Nós temos a essência do grupo que nos levou ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, continua aqui. Temos reforços de jogadores que estão estreando, estão chegando aqui pela primeira vez, como o Neilton e o Paredes, sejam bem-vindos. A direção colorada trará reforços pontuais, afinal são 4 competições que o clube vai disputar. Um time competitivo é muito necessário. O nosso craque é o grupo, é o nosso coletivo, que é muito forte, e a gente vai trabalhar muito ainda para fazer ele mais forte ainda. A gente tem muitas competições importantes, e a gente precisa ter um grupo forte, um grupo equilibrado, um grupo qualificado para poder disputar todas as competições com chance de vencer. O único reforço que se pode dizer de peso que o Inter terá é o atacante Paulo Guerreiro, que voltará em abril. Mas não é em ter uma ou outra estrela no grupo que o Inter aposta para um bom 2019. Sim, ter boas peças de reposição. Dizendo que, sem dúvida nenhuma, talvez a maior contratação do Internacional é a manutenção desse elenco. Manutenção de trabalho, na minha visão, é o que nos aproxima de conquistas. E é isso que a gente vai perseguir. Dar sequência a esse trabalho, sempre, claro, acrescentando qualidade, porque essa também é a saga do Internacional. A manutenção do técnico Odair Hellmann é outro fator muito importante para o Colorado. Indo para o seu 2º ano consecutivo no comando do Inter, Odair já passou pelo período de avaliação e é outra peça-chave para 2019. Futebol brasileiro, onde treinadores saem a cada 1 mês, 2 meses, a cada 3 derrotas. Um profissional num clube gigante como esse, conseguir permanecer durante 1 ano, renovar seu contrato, abrir uma nova temporada, realmente é para poucos, e eu sou um privilegiado. Com ou sem reforço, a verdade é que o Colorado espera uma grande temporada em 2019. Tá, o Internacional. Mudando de lado, no Grêmio nós temos um jogador praticamente contratado. Chama-se Walter Montoya. 25 anos, atleta que é argentino, se criou no Rosário Central, passou sem sucesso pelo Sevilha e estava no Cruz Azul do México. Essa última temporada não conseguiu jogar bem, por isso foi liberado para empréstimo para o Grêmio. O negócio está fechado, o empresário diz que só aguarda o ok para retornar, para vir para Porto Alegre e fechar, assinar com o Grêmio. Está aí o substituto do Ramiro. Para mim, uma ótima contratação, uma bela reposição para o Ramiro, que a gente sabe que foi para o Corinthians. Por que eu falo isso? Ah, mas o cara não vem de grandes temporadas, nem com o Sevilha, nem com o Cruz Azul. Bom, ninguém vai imaginar aqui que um cara vai voltar da Europa ou até do futebol mexicano, que tem mais dinheiro que o futebol brasileiro, para quem não sabe, se ele tiver num bom momento. Ninguém libera assim facilmente um jogador. Então, dentro das opções, é um cara que já jogou, que está num ótimo nível físico, 25 para 26 anos, então tem tudo para ser um ótimo jogador para o Grêmio. É claro, tem que comprovar dentro de campo. E não adianta achar que só porque o Tricolor acertou as finanças que vai sair esbanjando dinheiro por aí, pagando muito. Aliás, é sobre o dinheiro que a gente vai falar agora. Há quem diga
que tempo é dinheiro, ou que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas o fato é que, para o Grêmio, ter muita grana não é garantia de felicidade. Se estão endeusando quem tem dinheiro, dinheiro no futebol não é tudo. Ajuda, mas não é tudo. O que importa no futebol é confiança, é grupo, é pegada, é dedicação, é fidelidade aos seus companheiros, é fidelidade à sua torcida, é fidelidade a vocês próprios. Isto faz a diferença em campo e esta foi a diferença que nós fizemos toda a vida aqui no Grêmio. Este é o pensamento do presidente Romildo. Afinal, até agora o tricolor não investiu muito em grandes contratações. Só que, engana-se quem acha que não é tudo estrategicamente pensado na arena. A manutenção de praticamente todo o elenco, perdendo apenas 2 titulares, Groy e Ramiro, é o segredo da direção gremista. E, como disse, há coisas que dinheiro não pode comprar. E a felicidade parece que não está faltando por aqui. De vez em quando o repórter sofre essas trollagens aí que a gente viu o Guilherme Pass com o Maicon, com o Juninho Capixaba que descoloriu o cabelo. Bom, eu sou muito fã do presidente Romildo nesse sentido. Economicamente, ele é o melhor presidente de todos os tempos do Grêmio. É o cara que organizou a casa. Ah, mas entrou muito dinheiro. Gente, o Grêmio tinha dívidas na casa do R$500 bilhão. Então, não dá para achar que as coisas iriam ser facilitadas assim. Agora, pagou muitas dívidas e só porque arrumou a casa vai sair gastando? Não, se você acabou de arrumar a casa, pagar suas contas, não dá para sair esbanjando e o Grêmio está muito certo, vai seguir a estratégia que deu certo. Tá certo, Lilian? Tá certo, mas a questão é bem séria, mas roubou a cena ali da reportagem, né? O Guilherme Pass, na dificuldade de gravar ali em campo, foi bem engraçado. Ele, inclusive, postou nas redes sociais esse vídeo e quem puder assistir, vale a pena. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já falando sobre Operação Golfinho. Já temos aqui o representante da Brigada Militar para contar tudo pra gente. Vai enviando a tua pergunta ali, estamos ao vivo no Facebook ou envia também pelo nosso WhatsApp. Nós já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. Em Porto Alegre, como a gente viu aí, o trânsito ainda está bem tranquilo, porque tem muita gente viajando, tem muita gente nas praias. A gente vê aí, ó, nesse momento, as câmeras na Avenida Ipiranga, na região central. Movimento bem tranquilo por ali, o trânsito fluindo nas imagens ao vivo. A gente pode ver que não tem nenhum problema por enquanto. Raro de se ver, né, assim, a Avenida Ipiranga fluindo tão tranquilamente, ainda mais nesse horário, né? Então, o tempo também está nublado, ali a gente ainda não teve a chegada da instabilidade por aqui. Então, um trânsito bem tranquilo para o pessoal que está circulando aí na capital. E para o pessoal que está lá pela praia ou que vai ir para a praia, a gente vai falar agora da Operação Golfinho, como é que é o trabalho da Brigada Militar. Estamos aqui com o representante, o Tenente Coronel Silon, que é o chefe de comunicação da Brigada Militar. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo novamente. Isso, estamos aqui. Bom dia a todos os nossos espectadores aí da RDC. Parabéns pelo programa, cada vez com mais audiência, né? E estamos aqui para falar da Operação Golfinho, né? Que é a nossa grande operação que protege o gaúcho e as gaúchas, né? Os gaúchos e as gaúchas no nosso veraneio aí, né? Então, certo. Nós vamos focar então no trabalho de vocês, porque sabemos, né, que os salvamentos e afogamentos ficam com o Corpo de Bombeiros, mas a Brigada Militar é muito atuante, né, dentro da operação e o reforço da Brigada já iniciou lá desde novembro, né? Como é que foi o reforço assim, de policiais? Como é que está esse trabalho lá? Ok, então a Brigada Militar, a partir da realidade, ela planeja todo ano, né? Nós estamos na nossa 49ª Operação Golfinho, é uma operação tradicional e acompanha então o gaúcho no seu veraneio e protege também os moradores no litoral. Bom, a partir de início de dezembro, a Brigada mobilizou então, né, completando o efetivo no final de dezembro, em torno de 1.500 policiais, né, foram remanejados da capital e do interior para reforçar os nossos policiais no litoral. Agregado, né, foram 280 viaturas e mais uma aeronave do nosso batalhão de aviação que está dando esse suporte.
E o policiamento ostensivo, ele aumenta nos finais de semana? Como é que funciona? Sim, aí a gente tem uma priorização para os finais de semana, que é obviamente onde há ainda um acréscimo daquele movimento sazonal, onde moradores da capital ou mais próximos, né, se deslocam só para o final de semana. Uhum. Ok, vamos falar então sobre as ocorrências, né? A gente tem uma grande preocupação com o arrombamento de residências no litoral, no decorrer do ano e no verão também, mas há inúmeras ocorrências aí, furtos, roubos, né? Como é que estão esses números? Como é que foi a última temporada? Tá, então, nós estamos com números bem satisfatórios, né? É importante dizer que toda essa mobilização visa trazer a tranquilidade, né, para o cidadão, para a cidadã, e a Brigada tem nos seus registros uma redução entre 20% a 57% dos principais indicadores criminais. Uhum. Então, a gente destaca aí uma redução de 20% no número de homicídios, nós tivemos uma redução que é um crime que, como tu falaste, impacta bastante o cidadão, que é o roubo à residência, né, que é quando algum criminoso ou criminosa invade a residência com os moradores e causa um trauma, né, porque é no celular, enfim e tal, ou mesmo numa residência alugada, que seja, mas ele está ali descansando, se sentindo protegido e um criminoso vai lá perpetrar esse crime. Aí nós tivemos uma redução expressiva de 56% em relação ao ano passado. Esse foi o que mais reduziu. Junto com a perturbação do sossego público, que nos dá uma ideia de que as pessoas estão tendo um pouco mais de civilidade, estão ajudando a ter uma sociedade mais tranquila no momento que respeitam mais o direito dos outros. Né? Olha aí, esse reduziu quanto de assistência? 57% o número de chamadas para a perturbação do sossego, que às vezes, em função do consumo excessivo de bebida alcoólica, as pessoas perdem um pouco seus freios morais e acabam tendo comportamentos como som alto, como ofensas gratuitas, enfim. Isso teve uma redução bem significativa, a gente está comemorando. E, inclusive, agora no Ano Novo, como é que foi o Réveillon agora, o trabalho de vocês? Foi movimentado, né, porque estava muito quente, né, o estado foi até, brincaram como Forno Alegre, como o Rio Grande do Sul sendo o estado mais quente do mundo e tal, mas realmente foi bastante quente, isso fez um movimento muito grande para o litoral e obviamente que a aglomeração de pessoas gera mais conflitos, enfim, mas nós tivemos índices menores do que o ano passado de confusões e a gente teve bons números nesse sentido. Não teve ocorrências muito graves registradas, não, então? Não, foi um final de semana, um feriado tranquilo até, de certa forma. E além do arrombamento a residências, também teve redução nos outros crimes, né? Roubo a pedestres, roubo de veículos, também teve redução? Sim, também teve na faixa de 30% de redução. Claro que nós pedimos sempre para que as pessoas tenham atenção e colaborem com a Brigada, né? Porque muitos dos furtos em veículos, por exemplo, ocorrem através de descuidos, né? De deixar bolsas ou objetos dentro do veículo, ou o veículo em si com alguma janela aberta, ou não ter atenção na hora de travar o veículo, né? No entorno, porque podem ter pessoas criminosas que utilizam aqueles dispositivos, né? Popularmente chamados chapolim ou jammer, né? Como alguns chamam, que codificam na hora que a pessoa está saindo, né? E geralmente vai para a praia, cadeira, geladeira, aquele monte de parafernália que vai guardar sol e acaba fazendo o quê? Não tendo aquela atenção de travar o veículo e ver se alguém na volta está ali olhando ou preocupado com o veículo dele. Então é importante ter um pouco de atenção na hora de sair do veículo para o litoral, né? Além dessa dica, eu queria que tu passasse, então, as dicas da Brigada Militar para os banhistas, então, para os turistas agora nesse veraneio. A gente tem aí algumas dicas que o pessoal costuma dar, né? Uns colocam a chave ali embaixo, ali perto do pneu, enfim. Quais são as dicas tanto para evitar roubo a veículos, como roubo a pedestres e outros? Bom, então, até é importante, acho, mencionar, né, Lilian, que a gente tem um aparato todo de segurança montado, né, que começa desde os policiais a pé, trabalhando, enfim. A gente tem as bases móveis comunitárias que estão fixadas em 7 pontos, né, nos 7 municípios, né. Então, nós temos elas em Torres, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí, Cidreira, Cassino e São Lourenço. Essas bases trabalham das 9 às 21 horas, em regra, e os policiais lá estão prontos para atender ocorrências, para distribuição de pulseirinhas, né, que fazem com que as crianças sejam mais protegidas, identificadas, no caso de se perderem, que é uma coisa comum. E aí, então, a dica é sempre buscar orientações com os nossos policiais, principalmente nesses lugares, nessas bases móveis, ter atenção com os seus objetos, seus pertences, né, quando for tomar banho no mar,
ter o mínimo cuidado ali, deixar alguém protegendo o guarda-sol ou algum outro... guarda-vidas também. Perto do guarda-vidas, tal, às vezes, né, alertar, enfim, mas procurar sempre avisar uma pessoa ou outra, olha, eu vou ali tomar um banho de mar e tu deixando aqui, tu dá uma cuidado, uma reparada, né? Então, ter um pouco mais de atenção com seus pertences. Não levar para a praia documentos desnecessários, não levar para a praia um segundo celular, não levar para a praia objetos que possam chamar a atenção, né, de algum criminoso. E no veículo, ou né, no deslocamento, não chamar atenção também com outros objetos que podem fazer com que algum criminoso acompanhe, né? Então, levar mais coisas para usar na praia mesmo, né? Coisas desnecessárias não tem por que levar. Certo. E vocês também, aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes, vocês ainda têm o policiamento com bicicleta, que vocês implantaram há alguns anos? A partir dessas bases móveis, nós temos policiais que se deslocam ao longo da orla e também fazem visitações nos comércios, nas residências, para fazer o que nós chamamos de polícia comunitária, né? Que é uma ideia de aproximação, uma filosofia de atuar da polícia, onde a gente busca estar mais contatado com o cidadão, ter mais proximidade com ele e levar mais informações e mais ações preventivas, né? Já, por exemplo, identificando uma residência que está com o portão aberto ou um comércio que está com algum descuido em algum material na calçada, na frente, enfim, alertando para esse ponto, né? Aproxima da população e, ao mesmo tempo, reduz os custos. Isso, né? A gente faz preventivamente. E aí tem várias ações, o nosso Comando Ambiental está fazendo várias fiscalizações da Piracema para evitar, então isso é importante, é um período que não se pode pescar, né? Tem regras claras, então é importante que as pessoas se orientem sobre esse ponto, busquem para não ser fiscalizado pelo nosso Comando Ambiental. E o nosso Comando Rodoviário tem feito ações em todas as estradas de acesso ao litoral, com muito cuidado, com muita atenção, visando coibir o excesso de velocidade, visando coibir o uso de bebida alcoólica em direção, e também está levando uma parte preventiva com a escolinha de trânsito, fazendo ações preventivas nos nossos municípios aí do litoral. É verdade, a escolinha de trânsito faz sucesso ali, né? Fica na beira da praia, geralmente, e é móvel, né? Vocês já devem ter um calendário ali, tem um site, algum lugar para o pessoal acessar ou não? Sim, a gente tem a nossa comunicação social, que pode informar, né? O telefone 198, que é o de emergência do Comando Rodoviário, e tem o site do próprio Comando Rodoviário, que o pessoal pode acessar ali e vai ter as informações também. Que é muito bacana, né? Já o pessoal, a criançada já aprender desde cedo, né? E ainda nos dias de chuva lá também é uma atividade a mais, né? Para os pais levarem a criançada. Com certeza, é uma espécie de entretenimento, mas com caráter educativo e preventivo, né? É verdade. Eu queria também falasse um pouquinho da Operação Boas-Vindas, que vocês estão realizando aí, que é bastante importante, é um trabalho preventivo, né? Sim, então é dentro da Operação Golfinho. Isso. Ela foi uma operação específica para atender o fluxo de ônibus, né, para as nossas rodoviárias do litoral, e aí são utilizados policiais preparados para fazer uma ação de recepção, né, dos nossos turistas, das pessoas que estão indo ao litoral, e ao mesmo tempo com o apoio do Canil, né, fazendo fiscalizações nas bagagens para detectar objetos ilícitos ou principalmente drogas, né, que a gente sabe que uma movimentação maior para o litoral também tem um interesse maior dos traficantes em levar uma quantidade maior de drogas para o litoral. Então, essa operação visa também, com o uso de cães, identificar drogas e daí prender possíveis traficantes, né, no deslocamento do litoral. Tá certo. Agradecemos muito, sucesso no trabalho de vocês aí. Vai até 4 de março, é isso? Até 7 de março, 7 de março. E a Operação Golfinho é uma operação tradicional, né? A Brigada faz todo o esforço, né? Porque, como diz parte da nossa canção, né? O trabalho perfeito é servir. Então, somos servidores públicos dedicados para prestar o melhor serviço e trazer paz e tranquilidade para a sociedade. Agradecemos aí o espaço, né? E estamos à disposição. Volte sempre no programa. Tá bom, obrigado. Bom, e agora a gente vai falar, vai ver aí na reportagem, a nova chefe de polícia do Estado, a delegada Nadine Anflor, nomeia policiais mulheres pela primeira vez em departamentos da Polícia Civil. Vamos assistir. A delegada Nadine Anflor, chefe da Polícia Civil do Estado, nomeou as chefias de departamentos da corporação na tarde desta quarta-feira. 6 das 11 divisões serão comandadas por mulheres pela primeira vez na história. No governo passado, dos 11 departamentos, apenas 3 eram administrados por policiais mulheres.
Outra mudança na gestão da delegada Nadine é a criação do Departamento Estadual de Proteção a Grupo de Vulneráveis, dedicado exclusivamente à proteção para crianças, adolescentes, idosos, mulheres e população LGBT. O Rio Grande em Movimento fica por aqui, voltamos sempre ao meio-dia. Um ótimo final de semana para você. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.